Olá, amigos. Como vão vocês? Eu voltei. Eu espero que as festas de fim de ano tenham sido legais, tenham sido boas, né? E que esse comecinho de ano seja promissor para todo mundo. Falando em virada de ano, geralmente com ela vem promessas, resoluções, né? Eu não sou diferente, eu também fiz as minhas. E uma delas foi jogar mais videogame, né? E consequentemente postar mais aqui nesse canal. Mas não se enganem, eu jogo bastante videogame já. O problema é que no último ano, a maior parte da minha jogada de videogame foi basicamente rotacionar entre Path of Exile 1, Path of Exile 2, Elder Scrolls Online e Elden Ring, basicamente. Foram esses 4 jogos que eu fiquei jogando. E não joguei nada novo, né? Por isso, eu olhei as minhas bibliotecas, tanto da Steam quanto da Epic, né? E procurei jogos que eu tinha, né? Que eu comprei, ou que eu resgatei, ganhei, e nunca tinha jogado antes, nunca nem encostei nos jogos, né? E para minha surpresa eu achei muitos e eu tive até que fazer uma pequena curadoria ali para fazer uma lista ali de 12 jogos, pelo menos, vamos dizer ali um por mês. Eu não vou mostrar os outros jogos da lista, porque eu quero que, à medida que eu for jogando e for postando eles, eu quero que eles sejam uma grata surpresa para as 4 pessoas que assistem o meu canal. Então eu não vou dizer quais são os jogos, mas saibam que tem uma lista de 12 jogos e o de hoje, que você já deve ter visto no título, é apenas o primeiro deles. Então, sem mais delongas, né? Vamos ao primeiro vídeo da lista, que é Hellblade: Senua's Sacrifice. Hellblade foi um jogo que eu comprei numa época que eu estava comprando outros jogos, né? Eu tinha colocado um tanto na minha carteira Steam e estava comprando ali uns jogos que eu queria. E aí sobrou uma graninha na carteira Steam e eu vi que ele estava em promoção por mais ou menos o mesmo valor que tinha sobrado ali da minha carteira Steam. E aí sabe quando você vai num mercadinho e aí você compra umas coisas e aí chega no caixa e aí você precisa facilitar o troco para a coitada que está ali operando o caixa? Então, você pega uma caixa de tic-tac para arredondar o valor e facilitar o troco dela. Foi exatamente o que eu fiz com Hellblade. Eu simplesmente vi, pensei, não vou deixar fundo da minha carteira Steam, então vou comprar para ver qual é que é. E depois disso, foram anos e anos e anos de eu não jogando esse jogo. Eu nunca nem sequer instalei ele no meu computador para jogar. E eu vi que as pessoas elogiavam muito Hellblade, e eu pensei que seria o ponto de partida perfeito, né, para começar, né? Então, por ser um jogo que as pessoas elogiavam e também por ser um jogo curto. Então, eu pensei, vamos de baby steps, né, para eu começar a jogar, porque tem jogos mais longos nessa lista, bem mais longos. Então, eu pensei que seria o perfeito para começar. Então, assim, o que eu achei de Hellblade: Senua's Sacrifice? Vamos descobrir. Hellblade é um jogo visualmente perfeito, ponto. Eu não sou um grande fã de gráficos mais realistas, né? Mas eu acho que, pro que eles estavam tentando passar com a história e com o gameplay, fez muito sentido. E mesmo que seja um game com gráficos realistas, ele ainda consegue trazer uma pontinha de surrealismo, né? De fantasia. E o design das fases é impecável também. Você vai passar tanto por lugares reais, né, como praias, florestas, vilas, montanhas, quanto por reinos fantasiosos da mitologia nórdica. Isso também se estende ao design de personagens. A Senua tem muitas nuances que são muito bem traduzidas pelas expressões faciais, os olhares, as animações, a voz. E o design da grande vilã, né, a deusa Hela, é muito legal, é muito interessante. E eu não vou colocar nenhuma parte em que ela aparece no vídeo, porque eu sinto que a pessoa tem que ver, assim, sem saber como ela é, porque é muito legal quando você tem o primeiro contato com ela e no final do jogo, e enfim. Saibam que o design da Hela é muito incrível. E tudo isso é muito bem complementado por um design de som, assim, imaculado. A música e os efeitos sonoros são muito bem feitos.
os sons da natureza, né, das vozes que você escuta o tempo todo, o barulho do impacto das espadas, dos machados durante o combate, é tudo muito real. E a dublagem do jogo também é muito boa, né? Tem alguns trechos que são em FMV, né? Então é como se fosse um filminho live action incorporado nas cutscenes do jogo. E, assim, é muito legal também essa incorporação que fizeram. É uma coisa que não ficou artificial. Na verdade, ficou bem natural, assim. Você nem percebe quando você tá vendo uma parte em live action. Então, e as vozes, né? Tanto da Senua como as vozes que você ouve durante o jogo, elas são muito bem feitas, muito bem trabalhadas. Tá imerso no universo de Hellblade é algo que acontece sem o mínimo esforço. Sem perceber, você já tá dentro daquele mundo, ouvindo aquelas vozes. E, enfim, é um jogo que tem uma apresentação incrível, impecável, muito, muito, muito boa. Eu acredito que esse seja o maior ponto alto de Hellblade. É um pouco difícil falar da história de Hellblade sem dar spoiler, mas eu vou tentar. O que eu posso dizer é que a história foca na personagem da Senua, né? Não é à toa que ela dá nome ao jogo. Uma jovem guerreira celta que embarca em uma jornada rumo a Helheim, basicamente o inferno da mitologia nórdica, em busca de um objetivo muito pessoal. Logo de cara já fica bem claro que a Senua está muito determinada a seguir esse caminho sombrio de sofrimento, de morte, e ela sabe bem que ela pode nunca retornar, ainda que ela cumpra a missão dela. O que torna a história da Senua tão cativante é o tom intimista no qual ela é contada. Isso é mostrado nos enquadramentos das cutscenes, sempre muito perto dela, planos fechados, em que há até um pequeno desconforto em certos momentos. Em muitas ocasiões, ela fala diretamente para a câmera, como se ela estivesse dando uma quebrada na quarta parede, ainda que na história ela esteja se referindo a outra pessoa, que não é o jogador. Aliás, a Senua é um personagem muito envolvente, muito interessante de ser explorado. Ela sofre de psicose, por isso ela ouve vozes, e em muitas partes você fica se perguntando se aquilo que ela está vivendo realmente aconteceu ou se foi só uma alucinação, devido à falta de contato com a realidade objetiva que ela tem, característica muito latente da psicose. Hellblade pode ser um pouco perturbador para algumas pessoas. Eu confesso que alguns diálogos soam um pouquinho juvenis, meio piegas, assim. Mas eu acho que isso não é uma coisa que arruina o conjunto da obra, não. O que eu gostei é que é uma história bem consistente. Ela mantém o seu interesse do começo ao fim, e a conclusão para a história da Senua é muito satisfatória e deixa um ganchinho para uma continuação que realmente veio a acontecer, né? Em 2024 foi lançado Hellblade 2. E é aqui que eu acho que eu tenho que dar uma pisada no freio dos elogios, infelizmente. Hellblade tem um gameplay loop muito simples. É cutscenes, em que a história é contada, puzzles ambientais e combate. Começando pelos puzzles, eu achei eles muito fáceis, a ponto de se tornarem maçantes, repetitivos. No primeiro ato do jogo ainda há um pouquinho de novidade. No primeiro ato do jogo você passa pelos reinos, né, dos deuses Surt e Valravan. Cada um tem as suas particularidades, um sendo o gigante do fogo e da destruição, e o outro uma entidade do folclore escandinavo que é um mestre das ilusões. Cada um tem puzzles que condizem com a sua temática e contam com um pouco da própria história. O problema é que depois disso, 2/3 do jogo seguem com o mesmo puzzle de runas para abrir portas. E assim, na primeira, na segunda vez que você completa eles até são legais, mas depois da 10ª vez, infelizmente, acaba ficando um pouco chato, um pouco desinteressante. E sobre o combate, ele é muito simplista e muito previsível. E eu vi muitas pessoas dizendo que o combate é realmente simplista porque Hellblade não é um jogo voltado para o combate e sim para o storytelling. E isso até poderia ser o caso se o jogo não criasse essa narrativa muito proeminente de que a Senua um dia vai ser uma grande guerreira,
servindo isso até como o principal gancho para a continuação que saiu em 2024. Se isso faz parte do arco da personagem principal, tá tão atrelado à jornada dela, talvez não seja uma coisa tão em segundo plano assim, né? Eu joguei Hellblade todo no modo hard, né? A maior dificuldade. E eu acho que eu morri só umas 2 vezes. E essas vezes eu meio que tava dormindo com o controle na mão. E eu nem falo isso pra dar uma de brabão, muito fodão nos games. Mas a facilidade do combate é uma consequência da falta de complexidade dele. A Senua, ela pode atacar com golpes fracos, fortes, um chute que serve para quebrar a defesa dos inimigos, e pode se esquivar dos ataques. Ela pode bloquear e pode dar parry também nos ataques inimigos, que são muito fáceis de você telegrafar e acertar também. Até eu, que sou péssimo em acertar parry em videogames, eu ainda não terminei Sekiro, porque eu realmente sou horrível em dar parry. Em Hellblade, eu dava parry muito fácil, como vocês podem ver aí no gameplay que tá rolando de fundo. Mas o problema é que você não precisa aprender nenhuma dessas mecânicas para terminar o jogo. Basta apenas você atacar com o quadrado e esquivar. Se você fizer essas 2 coisas, você passa pelo jogo inteiro. Só alguns inimigos requerem que você use ataques fortes. E aí, nesse caso, você não aperta quadrado, você aperta triângulo e acabou. Continua esquivando e apertando triângulo que tá tudo certo. E, por falar em inimigos também, eu acho que uma boa parcela da simplicidade do combate é culpa da ausência de variedade de inimigos. São só 4 tipos de inimigos. E 2 deles aparecem de forma bem esporádica durante o jogo, quase como se eles fossem mini-boss. E é do meio pro final que uma mecânica é introduzida, na qual você precisa ativar o foco da Senua, que é basicamente um Devil Trigger do Devil May Cry, para poder tirar uma camada de sombras dos inimigos, para que eles possam ser atacados. Tipo em Alan Wake, que você precisava tirar a armadura de sombra do bicho para poder atirar nele. Então, mesma coisa aqui, só que ao invés de mirar uma lanterna, você só aperta R2 e tá tudo certo. E isso é introduzido quase no final do jogo, então não dá nem tempo de ser uma barreira, de ser uma coisa muito presente. E a cereja desse bolo é a previsibilidade do combate. No game, os inimigos não estão posicionados pelas fases como em um Dark Souls, por exemplo. Os encontros de combate são scriptados para acontecerem como emboscadas em determinados pontos. Sempre acontecem em lugares abertos, ou seja, sempre que eu vi uma parte mais aberta ou em forma de círculo em uma fase, eu já sabia que ia ter combate. E a emboscada, né, dos inimigos podia ser vista a quilômetros de distâncias, tipo o ataque furtivo do Sokka em Avatar. E sem falar no blefe sobre a morte permanente. Isso pra mim foi uma covardia gigantesca por parte da Ninja Theory. No primeiro combate do jogo, que é scriptado pra você perder inclusive, a Senua recebe uma marca negra na mão. Então um texto aparece na tela dizendo que a cada morte a marca vai crescer, e se ela chegar na cabeça da Senua, ela vai morrer permanentemente e todo o progresso será perdido, fazendo com que a jornada precise ser reiniciada. Só que isso é uma grande mentira. Simplesmente. É uma mentira, isso não é real, não existe permadeath no jogo. Os devs disseram que isso foi um blefe para deixar a atmosfera do game ainda mais tensa, e que a sensação de temer a morte por conta de um possível restart emula a sensação de algumas pessoas com psicose que sentem que elas vão morrer a qualquer momento e ficam muito tensas e muito ansiosas com isso. Eu, sinceramente, acho que isso é um migué gigantesco. Para mim, a ideia de morte permanente foi algo pensado por eles, mas como eles viram que isso não seria muito bem aceito pelo público mais casual, né, que é basicamente o público-alvo do jogo, deram pra trás e inventaram essa historinha de que foi uma escolha artística. Enfim, me desagradou que as 2 formas de interagir com Hellblade, né, os puzzles e o combate, foram tão rasas, tão básicas, a ponto de se tornarem uma obrigação da qual eu queria me livrar logo para poder ver a próxima cutscene e descobrir um pouco mais sobre a história. Hellblade é uma história incrível, com uma personagem extremamente cativante, que me prendeu e fez eu me importar com ela. Mas infelizmente, como um videogame, eu acho que deixa muito a desejar no gameplay.
Seu combate é raso, seus puzzles são desinteressantes, e isso faz com que a jornada seja um pouco menos desafiadora e, por conseguinte, muito pouco recompensadora. Mas se você gosta de games mais voltados para a história e vê o gameplay como algo não tão importante, eu acho que Hellblade para você vai ser um banquete. E é isso, pessoal. Obrigado por ver o vídeo até o final. Eu espero trazer mais vídeos mais em breve, conforme eu for jogando os meus joguinhos dessa lista. E o vídeo sobre Dragon's Dogma, que eu disse que sairia no ano passado, não saiu porque, enfim, a vida aconteceu. Não consegui fazer ele a tempo de acabar o ano, mas o vídeo de Dragon's Dogma, que não será uma crítica, né? Vai ser mais um vídeo ensaio falando sobre o jogo, vai sair esse ano ainda. E esse ano ainda, estamos em janeiro, então é isso. Mas até o próximo vídeo, a gente fica assim. Um abraço, um beijo e eu espero que eu esteja de volta em breve. Beleza? Tchau.